E eu ia perguntar isso mesmo também, a parte da criança, né? Até que idade ela não é ouvida? Que, tipo, vai na frente do juiz, até quantos anos? Na verdade, ela é ouvida, que depende como, né? Então, assim, depende se você está pensando num processo de litígio, que hoje em dia, é o que eu falo, eu não trabalho mais com esses extremos de litígio. Eu evito, exatamente, porque a gente tem um sistema multiportas, que a gente chama hoje, que é a mediação, que é o divórcio colaborativo, que você coloca profissionais de saúde mental para trabalharem nesses conflitos e entenderem e ouvirem melhor essa criança. Mas se a gente está falando numa esfera de tribunal mesmo, existem os psicólogos, peritos que sejam, que eles vão ouvir essa criança. Não importa a idade? Não, porque vai ser, enfim, tem um peso. Com o trabalho, enfim, de desenho da criança, enfim. Cada um vai ser, depende da faixa etária ali, tem um trabalho que vai ser exercido para tentar escutar um pouco aquela criança, né? Ou melhor, o mundo ideal é esse. Porque a criança, ela tem vontade. Ela né? tem. Ela tem ela, querendo ou não, ela vê tudo. Ela Mas tá tem ali uma no meio questão de que, tudo. assim, então tem digamos que eu tenho eu vou colocar o homem como ruim porque eu sou mulher. Isso, coloca! Então, eu tenho um pai psicopata e que tá querendo ficar com a criança só para não pagar pensão e vai tratar mal. Agora, a grande maioria são pessoas fazendo o seu melhor. Sim. E do jeito dele funciona. Pode não ser do meu jeito. Pode ser que eu deixo na casa desse pai e vou buscar 3 dias depois e a criança está com a mesma camiseta. Uhum. Mas não está assada, está alimentada, pode estar com sorvete grudado na orelha. Mas, assim, funciona. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente quer que seja do nosso jeito. E aí a gente deixa a nossa vida mais pesada. Não, exatamente. O outro fala, eu faço o almoço, a pessoa fala, não é assim. Você está sujando meu fogão, não é assim que pega na panela. Então, eu subtraio do outro. Não é porque o do outro é ruim, ponto. É porque não é do meu jeito. E eu acho que o meu jeito é certo. Também não é que eu sou ruim. Sim, sim. A gente tem que ter cuidado, porque ainda que a criança sinta algumas coisas, se não for um lar realmente abusivo, eu fazer uma alienação parental, Sim. O prejuízo é muito grande. E eu colocar sobre a criança a responsabilidade de quem você escolheu, de como é que você escolheu o resto da sua vida, é desumano. Ela pode até gostar das historinhas que o pai conta, gostar do brigadeiro da mãe, mas ela não tem competência e ela não tem capacidade dessa reversibilidade de ideia para ser responsável por uma escolha desse tamanho. É muito pesado. É muito pesado e injusto. E quem decide pela criança? Os tutores, seria interessante que fossem pais adultos. Exato. Que mesmo que eu me separe do Alexandre, uma coisa é eu, mulher, me separar do Alexandre, homem. Uhum. É o fim da conjugalidade, mas nunca da parentalidade. Da parentalidade. Exato. Agora, a mãe não separa do pai. Não. É. Entende? Eu continuo sendo a mãe da Bruna e ele continua sendo o pai da Bruna. E vai ser a avó, o avô dos filhos. Independente do que eu acho desse homem, eu tenho que ter a mínima educação para no casamento da Bruna entrar, cumprimentá-lo, parabenizar porque olha a sua filha linda está casando. Então, assim, se eu for adulta, eu dou conta disso. Porque se ele me trair ou se eu trair ele, não é o pai e a mãe que fizeram alguma coisa. Foi o macho e a fêmea, o homem e a mulher. É uma outra coisa, né? Não pode misturar. Isso mistura demais. Muito. Mistura? Mistura Muito. tudo Né? o tempo todo. Muito, o E tempo esse todo. é uma coisa que acontece. Eu vivi isso assim. Meu enteado hoje mora comigo, né? O processo dele, quando a mãe dele separou do pai dele, foi um processo. E passei exatamente por isso. E a criança no meio. Uhum. Ele, na época, ele tá com 14 agora. Na época, ele tinha 11 para 12. Foi ouvido, claro. Foi ouvido. Inclusive, valeu muito a opinião dele. Foi uma das grandes coisas que o pai aceitou, foi porque o filho demonstrou, mas a preocupação realmente de não pesar nele estava o tempo todo presente. E eu acho isso legal. Eu vi bem no caso ali como é que foi feito essa história e como que aquilo é delicado de ser feito. O pai tá no Brasil e ele veio pra cá. Isso. Então, e isso você vê, com maturidade e responsabilidade, hoje em dia, enfim, o judiciário brasileiro, ele aceita você ter famílias, né, pais em países diferentes e manter a guarda compartilhada, que isso é o que? A responsabilização na criação dos filhos. Isso é possível. Sim. Então, se existe um mínimo aí de respeito, cordialidade e responsabilidade dos pais, eles conseguem criar os filhos até estando em países diferentes e mantendo esse tipo de relação. Sim, acontece ali, eu vejo acontecer. A minha esposa fala com o pai do meu enteado
quase todos os dias, eles conversam sobre ele. Exato. E eu entendo perfeitamente. Eu falo, cara, eu não tenho nem que me preocupar, que eu falo assim, me chatear com nada. Porque é uma coisa importante, eles precisam disso. Eles são pai e mãe Exato. do enteado e precisam ter esse tipo de relação. É uma coisa super natural e eu acho que é importante. E foi um processo, claro, no começo não foi de fácil, mas eu acho que não chegou, foi isso aí. Foi uma mediação, teve um advogado, teve que intervir em algum momento, mas foi muito mais, o advogado levou muito mais pro lado, vamos tentar chegar a um consenso, vamos fazer de um jeito que seja bom para todo mundo, que não pese para a criança. Então, isso com certeza é muito importante.